Bom, gente, as torcidas contra e a favor mantêm aí as posições de sempre. Uma recessão parece inevitável, né, se não por razões concretas, certamente porque os operadores do mercado acreditam nela e já estão agindo segundo aquilo que eles acreditam. Mas os efeitos todos econômicos e comerciais do tarifaço do Trump são ainda imprevisíveis. Muita água vai ter que passar debaixo dessa ponte até que tudo se esclareça. Já os efeitos políticos e geoestratégicos, né, os efeitos do mau jeito com que tudo isso foi imposto ao mundo, eram mais previsíveis e já são visíveis. Tudo vai desaguar, antes de mais nada, num forte acirramento da União Mundial Anti-Americana, de governos, não propriamente de povos, porque esses continuam sempre querendo emigrar para lá, que é aquela espécie de luta de classes elevada à escala de nações aí, com as mais pobres odiando as mais ricas de sempre, mas agora exponencialmente multiplicadas pela malcriação do Donald Trump. E isso não vai sair barato. A ditadura chinesa pode aguentar a insatisfação do povo chinês indefinidamente. Já a democracia americana. A esquerda sem horizonte festeja aí a queda das bolsas pelo mundo afora e apresenta a Apple como o grande paradigma da antecipação do fracasso do Donald Trump. Ela perdeu não sei quantos bilhões e tal. Mas o que a Apple é o símbolo máximo do que há de pior no multilateralismo. E é aí que começa a aparecer a faca de dois gumes que essa história toda é. Foi a Apple que provou conclusivamente, né, que o primeiro que abandonasse todas as conquistas da civilização ocidental e retornasse ao uso de mão de obra escrava na China venceria a competição, coisa que no sonho americano só poderia se dar pelo esforço e pelo merecimento. Esse é um dos pontos fulcrais da Revolução Americana. O Tim Cook é o verdadeiro autor do processo que culminou naqueles suicídios coletivos de Foxconn City, né, 15 anos atrás, lá em Shenzhen, na China. Aquilo ali era uma verdadeira colônia penal, onde trabalhadores ganhando salários de fome e prisioneiros dos seus locais de trabalho, eles tinham que morar lá, dormir lá, comer lá, tudo lá, começaram a se atirar às dezenas pela janela para morrer. Foi ele o inventor das cadeias de fornecimento, supply chains, né, de componentes para os gadgets eletrônicos desenhados pelo gênio do Steve Jobs. O esquema era uma armadilha apoiada numa trapaça, onde a isca era carne humana. Ele tramava com as autoridades comunistas corruptas da China incentivos para a construção de fábricas inteiras especializadas num único conjunto de componentes desses gadgets. E uma vez feito o investimento e montado uma fábrica inteira de um único produto, ele começava a esmagar o preço pago pelos tais componentes, o que só deixava uma alternativa: fechar a fábrica, onde trabalhava gente vinda de outros lugares distantes da China, ou redobrar a carga de trabalho e esmagar os salários daqueles operários para aumentar lucros e sufocar concorrentes. O sistema multilateral de produção em supply chains de proporções planetárias de hoje é composto de versões suavizadas aí, mas nem tanto, das Foxconn Cities da vida. Foi graças a essa obra meritória, né, que o Tim Cook herdou a posição do Steve Jobs na Apple e provou ser muito mais decisivo que as invenções dele, o representante máximo do mais excelente dos produtos da liberdade, que é a capacidade de inovar, para o agigantamento em metástases daquela companhia. O Tim Cook, o CEO da Apple, foi o pioneiro desse expediente nefasto que arrastou toda a indústria de manufaturas americana, primeiro, e mundial, atrás dele, né, dizimando salários e correndo em direção aos monopólios pelo mundo afora depois disso.
O efeito deletério que teve para o sonho americano e para a saúde moral daquela nação a confirmação desse retrocesso para a escravidão como o caminho mais seguro para a conquista do poder de um Estado dentro do Estado, né? Porque só 3 ou 4 Estados nacionais têm um PIB maior que o orçamento anual da Apple, supera exponencialmente a devastação que isso provocou nos campos do emprego e do salário. Uma avaliação nua e crua dos papéis do Tim Cook e do Steve Jobs, né, como fatores decisivos do sucesso da Apple, a empresa de maior sucesso do planeta, representam o momento em que a cobra morde o próprio rabo e instila o vírus da decadência moral e ética na alma da Revolução Americana, que vai resultar na presente correria desabalada do capitalismo democrático antitrust de antes, né, de volta para o domínio planetário dos monopólios, que por definição não podem conviver com a democracia. É esse o sentido da aliança cada vez mais explícita entre as Faria Limas e os Davos da vida, e as ditaduras já instaladas ou em fabricação nos judiciários do mundo. Esse é o outro lado do processo que se inicia agora.